Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa terceira aula do quarto bimestre, o tema 3, o terror e a guerra global. Semana que vem eu já devo postar a última aula do bimestre, aí depois a gente só fica para as correções, recuperações, para a gente aprofundar aí habilidades essenciais. Não deixem para a última hora para responder os formulários, as questões, ok? Porque como é quarto bimestre, a gente tem que fechar a nota, entregar nota para ver quem, né, vai passar, quem vai reprovar, quem precisa de aprofundamento aí, ok? A gente está prevendo aí, conforme orientações aí, até receber as atividades todas, sejam as recuperações primeiro, segundo, terceiro e as atividades do quarto bimestre, no máximo até dia 4/12, tá? Depois, então, eu vou fechar as atividades para conseguir computar a média de vocês, ok? Então, vamos lá. O terror e a guerra global. Grava a explicação, slides e logo abaixo o link das atividades, do formulário das atividades avaliativas, ok? Vamos lá. Para a gente começar, guerra, né? A guerra sempre esteve presente na história da humanidade, né? É muito comum aí a gente ver, por exemplo, em filmes, né? Isso desde lá dos nossos primórdios, né? As guerras sempre aconteceram, sempre visando aí conquistas, né? De áreas, disputas, civilizações, impérios, né? A gente sempre teve guerras, né? Acho que as mais famosas, ou talvez as mais recentes, que vocês conheçam mais, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, né? São as maiores aí, mais recentes e que vocês acabam se deparando mais. Mas sempre tivemos. Eu coloquei para vocês um link de uma música, uma banda, não sei se vocês conhecem, Pearl Jam, que fala, que mostra, não só na letra, mas também no vídeo em si, né, é que as guerras se repetem ao longo da história. Assistam, é um rockzinho bem legal, uma musiquinha bem gostosa de se ouvir. Quem aí não entender a tradução, tem no YouTube, na própria internet, a tradução da letra, que fala dessa evolução, né? Que evoluímos, porém as guerras sempre existiram e que tem aí um fator de transformação da sociedade em si, só que sempre em volta das guerras, ok? É bem legalzinho aí pra gente começar, para vocês entenderem. Guerra é uma coisa, né? E aí o que o capítulo fala? Ele fala de terrorismo, ok? Então, assim, e o que são os atos terroristas, né? Como que eles afetam a vida das pessoas, a vida dos países envolvidos, né? Por que o terrorismo? O porquê do terrorismo? Aí eu peguei para vocês, coloquei nos slides, qual a definição que a ONU dá para terrorismo. Coloquei nos slides, está lá assim, ó, para a ONU, terrorismo é atos criminosos pretendidos ou calculados para provocar um estado de terror no público em geral, num grupo de pessoas ou em indivíduos para fins políticos, são injustificáveis em qualquer circunstância, independentemente das considerações de ordens políticas, filosóficas, ideológicas, racial, étnica, religiosa ou de qualquer outra natureza que possam ser invocados para justificá-las. Peguei uma outra definição para vocês, aí eu falo depois dos dois, né? Só para antes de falar dessa outra definição, o Brasil, no contexto internacional, ele é reconhecido como um país pacífico, ok? Por mais que a gente já tenha se deparado com um ou outro, né, ato aí de terrorismo dentro do nosso país, sim. Não sei se vocês lembram, naquela igreja em Campinas, né, mais recente aqui próximo de nós, a gente teve o caso do Rio de Janeiro lá na escola, né? Então, assim, a gente teve, só que é bem raro, muito mais raro do que, por exemplo, numa Europa, né? Nos Estados Unidos, né? Então, a gente é considerado um país pacífico, sim, tá? Coloquei também outros links para vocês se aprofundarem um pouquinho mais, né? Para vocês lerem uns, aí eu coloquei dois
Um é do Terra, até do site Terra, né? Que fala a origem do terrorismo, uma reportagem postada ali, as origens do terrorismo na história. E coloquei também um link do jornal da USP, de um professor, né? Que é uma coluna, né? Como se fosse uma coluna de um jornal, coluna Globalização e Cidadania, de um professor da USP, que é dentro do próprio site da USP, bem bacaninha aí, qual a impressão ali que ele fala ali da vitória da humanidade, né? Bem bacaninha. Depois é legal dar uma xeretada ali, que ele sempre posta umas coisas bem interessantes. Dentro da outra definição de terrorismo que eu encontrei para vocês aqui, ó, terrorismo é o uso de violência física ou psicológica, tá vendo? Aqui já tem uma outra coisinha diferente. Perpetrada por indivíduos ou grupos contra outros indivíduos, grupos, instituições ou nações por motivações políticas, econômicas, ambientais e étnicas com a intenção de levar pânico ou medo como forma de alcançar seus objetivos. Entendam que grupo terrorista, não vamos falar de nenhum nesse momento, mas assim, hoje os atentados terroristas, eles são menores do que uma Segunda Guerra Mundial, muito menor. Só que na época da Segunda Guerra, ou da Primeira Guerra, vamos falar até da Primeira, que é pior ainda, nós não tínhamos os meios de comunicação que temos hoje. Então, a Primeira Guerra Mundial, eu não duvido nada, né? Que, principalmente da Primeira Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial estava acontecendo, Europa fervendo e, com certeza, muitas pessoas no nosso país nem sabiam o que estava rolando, né? Porque não tinha meio de comunicação para você ficar ali com a informação que nós temos hoje online. Para vocês entenderem, vou citar o exemplo do atentado às Torres Gêmeas aos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos. Quando teve o atentado às Torres Gêmeas, em 11 de setembro, o que aconteceu? Teve o primeiro impacto da primeira torre, e aí o mundo, né? Eram as maiores torres, né? Na época, livre dos recordes e tal. Então, quem ia para lá, né? Em Nova York, quem estava ali, estava sempre fotografando, filmando. Então, o que aconteceu? O primeiro impacto ele foi filmado, muitas pessoas filmaram e aí mandaram para as redes de televisão. Então, as redes de televisão ficavam passando as imagens que estavam chegando de qualquer lugar de quem estava ali em Manhattan, certo? E aí, o que acontecia? A televisão, quando está passando ao vivo, o símbolo da emissora não fica colorido? E quando está reprisando, quando é alguma coisa que não é ao vivo, fica parecendo uma marca d'água ali, né? Com o símbolo. Então, ficava assim toda hora, os repórteres ao vivo, símbolo colorido. E falando o que aconteceu, tal. Então, reveja as imagens. O símbolo ficava a marca d'água e ficava reprisando o impacto. Então, ficava toda hora assim, né? O símbolo colorido, ao vivo, marca d'água, reprise, toda hora. De repente, o que aconteceu quando teve o segundo impacto? O segundo impacto, a gente estava vendo a TV, estava o símbolo de ao vivo e vendo o avião se aproximar. E aí, como tinha ficado muito nesse reprisa, volta, deu a impressão que era uma reprise. Só que aí causou uma confusão aqui mental, porque tinha a outra torre, a primeira torre, com a fumacinha já, fumaça saindo, o símbolo estava colorido e o negócio, e vendo um avião, outro avião chegando. Então, assim, nossa, eu lembro que na época, no dia, assim, eu fiquei, mas o que está acontecendo? Eu não estava entendendo. Por quê? O segundo impacto foi transmitido ao vivo, mundialmente, porque todas as redes, as emissoras de televisão do mundo estavam ali, depois do que aconteceu, todo mundo filmando, hoje em dia, né, com celular, todo mundo filmando, conseguiu captar a imagem, e aí passou para as redes, para as emissoras de TV, internet, e tomou uma repercussão que, quando teve o segundo impacto, foi ao vivo. Parece que foi assim, né? Você fala, nossa, foi o maior ato terrorista? Foi ato terrorista? Foi. Só que maior ato que ocasionou mortes no mundo?
Não, a gente teve muitos outros, né? Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, só que pelo fato de hoje, como a gente viu no capítulo anterior, os meios de comunicação e meios de transporte, principalmente os meios de comunicação, hoje, uma coisa que não que seja insignificante, pelo amor de Deus, mas algo que seja minúsculo, acaba tendo uma proporção muito maior. E é isso que os terroristas querem, essa proporção gigantesca. Entendam que se eu sou de um grupo terrorista, para eles têm uma causa que pode para você não ser nobre, para mim pode não ser nobre, mas para eles essa causa é nobre. E o que acontece? Todo ato terrorista que eles fazem em prol desta causa, eles sempre têm uma causa, certo? Seja nobre para você ou não, eles têm a causa deles, a ideologia deles. Eles sempre vão se identificar. Eles sempre vão se identificar, porque senão não teria lógica. Eles sempre vão colocar a bandeirinha deles lá. Qual é a sua causa? A minha causa é nascer o país, vou falar aí um país que tentou a independência aí, que agora deu uma apaziguada, o País Basco, né? Quero que o País Basco se torne independente de Espanha e de França, né? Então, assim, o que eles fazem? Eles cometem os atos terroristas por meio de violência e eles deixam a bandeira deles ali. Porque senão, né, não tem lógica. Vou cometer um atentado e por quê? Vou me esconder por quê? Certo? Então, assim, hoje em dia a gente tem que ver isso. Que atos terroristas, hoje a gente não tem grandes guerras, como já tivemos, Primeira e Segunda Guerra. Nós temos atos isolados, que são, em sua maioria, atos terroristas. Sempre vai ter uma causa em prol desse grupo, que eles vão brigar, lutar com grandes violências, e eles sempre vão se identificar, porque eles querem lutar para atingir um objetivo. Então, eles vão se identificar, ok? No caderno do aluno, tem 3 textos bem bacaninhas, principalmente o texto 1, que fala do que é uma definição bem bacana para terrorismo, que eu até grifei uma outra definição, certo? Eu já falei a da ONU, achei uma outra definição aí de terrorismo, e no texto 1 fala dessa definição e eu grifei essa parte. Terrorismo se refere ao modo de impor a vontade pelo uso sistemático do terror, né? Fiz outros grifos ali. No texto 1, bem bacaninha. No texto 2, é um texto que a ONU, ela descarta, né, vínculo entre refugiados e terrorismo. É um texto mais curtinho. No texto 3, fala de novo aí da ONU, que adotou uma estratégia global, principalmente depois de 11 de setembro de 2001, uma estratégia global contra o terrorismo, em 8 de setembro de 2006, né? Quase 5 anos aí, 5 anos depois dos atentados às Torres Gêmeas, que até hoje é o que mais marcou aí, pelo menos, a história, né? Então, quais estratégias que o mundo adotou para combater o terrorismo? Hoje em dia, nos aeroportos internacionais, a vigilância é muito maior, o cuidado é muito maior, as interrogações são maiores. Em pontos turísticos famosos aí, mundialmente falando, a segurança é muito maior. Para você entrar numa igreja da Europa, você tem que passar por detector de metais, igrejas famosas, né, por exemplo, né? Igrejas, aí você tem que deixar, às vezes, se você tem alguma coisa ali na sua bolsa, você tem que deixar como se fosse, né, no supermercado aí, no guarda-volume. Você não pode, se é algo suspeito, eles retêm seu objeto seu ali, na saída você retira. Então, hoje tem uma fiscalização, vamos dizer assim, né, muito mais acirrada para tentar combater atos terroristas, tá? Isso praticamente o mundo adotou depois de 11 de setembro, ok? Então, acho que era mais isso para a gente entender um pouquinho a repercussão dos atos terroristas e por que eles acontecem. Não são maiores que as grandes guerras, porém os meios de comunicação hoje
faz com que pareçam maiores, não são legais, né, obviamente, mas causam muitos transtornos, guerras, violências, muitas vezes até criações de novas leis, né, atos terroristas e criações de novas leis, mas assim, o mundo está tentando combater aí, adotar medidas para combater atos terroristas, ok? E por que existem esses atos? Sempre grupos que têm uma causa, né? Uma causa que para eles é nobre e eles vão lá, só que através de atos violentos, né? Poderiam ter 500 causas nobres, né? Independente se for para mim ou não, mas eles poderiam tentar aí conseguir essas causas, atingir o objetivo, não por meio de violência, certo? Então é isso, pessoal. Acessem os slides e respondam as questões, ok? Até a próxima aula. Beijão!